Sua graça não tem fim. Não, 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 não. Eu não vejo como agradecer. Muito bem, galera, que Deus abençoe você aí na tribo, que Deus possa lhe abençoar e possa fazer maravilhas na sua vida. É esse o nosso propósito, né? A Bíblia ela é muito enfática em relação à nossa missão. A nossa missão como jovem, a nossa missão como quem participa das tribos, como de um jovem de uma forma geral. Você vê que Paulo, ele nunca se sentiu devedor a ninguém a coisa alguma. Paulo afirma em Romanos que em nada somos devedores à carne. E em Romanos também, capítulo 1, verso 14, Paulo fala assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Paulo ele afirma dessa forma, dizendo que nós devemos muito àqueles que estão sofrendo. Ignorantes, nós temos uma parcela de responsabilidade em relação a eles. Aos bárbaros, aos sábios, enfim, aos que se dizem entendidos. Nós temos uma parcela de responsabilidade em relação a essas pessoas. E Deus vai nos cobrar em relação a cada uma delas. E por isso nós devemos não envergonhar o Evangelho, como muitos jovens fazem. Porque no versículo 24, no versículo 23, diz que nós, às vezes, pelos comportamentos ruins que adquirimos com o decorrer das nossas vidas, nós envergonhamos o Evangelho. Olha como é que Paulo fala. E mudaram a glória de Deus incorruptível, que é o Deus santo, poderoso, sem mácula, sem sujeira, em semelhança à imagem de um homem corruptível, ou seja, de um homem sujo, imoral. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, ou seja, reduzimos Deus a um ser tão insignificante como os animais que são facilmente dominados pelo homem. 24, Paulo fala, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Todo tipo de desonra que você provoca com o seu corpo é pecado. É pecado. Essa forma de desonrar o seu corpo. Por exemplo, o sexo antes do casamento, os beijos calientes, essa safadeza toda, a masturbação, uma série de outras coisas, isso fazem parte de uma desonra do seu próprio corpo. Você, mulher, conheceu o cara há pouco tempo, já se envolveu sexualmente com ele, você não tem ideia como você está destruindo a sua vida e impedindo o progresso de uma comunhão maior com Deus. E Paulo fala, pois mudaram, no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus é que nós sejamos aqueles que Ele nos colocou e nos chamou para sermos luzeiros desse mundo, para salvar a muitos, para ajudar outros jovens, para ajudá-los a se ver livre de passado pecaminoso, de uma vida errada, de uma vida repleta de pecados. Deus te chamou para uma novidade de vida, por isso aceite como Senhor e Salvador. Pense nas atitudes que você tem tomado, pense e veja se essas atitudes têm agradado a Deus. Veja se esse comportamento destrutivo, porque às vezes você quer cuidar de um jovem, mas de uma forma sexual, você acaba se envolvendo sexualmente, acaba estreitando um relacionamento errado que Deus condena. E depois você diz, mas por que Deus não me honra? Porque você está mudando a verdade de Deus em mentira, está aceitando esses padrões errados, pecaminosos. Ah, pastor, se fosse assim, por que Deus não tira então? Você está guardando esses padrões, e esses padrões são mentira. Deus condena esses padrões. A Bíblia é muito clara, não reduza a glória de Deus, a imagem de Deus corruptível, como uma imagem de um réptil, de um animal que rasteja, de uma ave do céu. Por quê? O que norteia esses animais são vontades. Esses animais são dominados por desejos. Você também é dominado por desejo? Que espécie de ser humano você é, que é reduzido a um animal? E que espécie de Deus nós temos que ele pode ser reduzido a uma imagem de um animal também? Pelo contrário, se eu me declaro um fraco, um doente, Deus também é doente, porque fomos criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Então não é concebível, não é aceitável você aceitar esses padrões tão destrutivos que você carrega na sua vida. Eu acho que está na hora de você mudar. Como diz aqui no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Sabe o que significa isso? Todos os apelos e desejos humanos de baladas, de festas, de noites, de ter o corpo bonito, de se deitar sexualmente, de se envolver sexualmente,
tem transformado você ou tem feito em você um hábito destrutivo, que você coloca a criatura, o namorado, a namorada, os padrões sentimentais, o casamento em primeiro lugar e Deus em último lugar. Como no final do versículo 25 diz, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo fala que nós precisamos entender esse detalhe. 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Só esse desejo já é um castigo. Só essas vontades destrutivas já é um castigo. Aí Paulo orienta como mudar tudo isso. Paulo orienta como sair de tudo isso. Vamos a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e essas escrituras para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso está sendo avisado para que nós possamos acordar. Aí o versículo 12 do capítulo 10 diz assim, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, a não ser humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele jamais quer que você caia nesses pecados ou nessas realizações pecaminosas, que são as tentações que norteiam você a agir de uma forma tão destrutiva. Aí Paulo fala no versículo 13, que nenhuma tentação, nenhum desejo vem acima do que você possa dar conta, do que você possa suportar. Por isso eu te indico, eu te convido hoje a falar com Deus, a buscar o poder dele, a não permitir que a sua vida seja essa vergonha, mas fazer o que Paulo fazia. Porque no capítulo 9, do versículo 27, Paulo diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo tinha a mesma capacidade de treinar o corpo para treinar as vontades. Treine suas vontades, para alinharem suas vontades com a vontade de Deus. Aí Paulo termina, para que, tendo pregado a outros mesmo, eu não venha a ser, de alguma maneira, reprovado ou desqualificado. Paulo treinava a si mesmo para ter condições de passar alguma coisa para alguém. Se você não mudar, não treinar seus temperamentos, seus medos, suas vontades, seus pecados, seus desejos mais íntimos, malignos, seus fictícios, seus desejos diabólicos, você nunca terá condições de pregar o evangelho para alguém. E é por isso que a sua vida, você está na igreja um tempão, não anda, sua vida não anda, é a mesma, vive pecado, cai aqui, cai dali, só vem a mesma safadeza. E vive envolvido com gente do mundo, ouvindo música do mundo, a culpa é sua, você pode mudar isso. Porque se você quiser, você faz o que Paulo fez. Paulo disse, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, tá bom? Que Deus fale mais o seu coração, que você fique firme. Não pude estar aí com vocês, mas tenho certeza que o Espírito Santo está com vocês. Vamos ser orgulho para o nosso Deus, vamos ser orgulho para a família de Cristo. Não esqueça, amanhã, às 7h da noite, na sede, para buscar o poder de Deus, para estar no culto com o pastor Anderson. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço, galera. É Graça Jovem. Um abraço. Eu só quero ser Deus na minha vida, pra sempre vou te amar. Eu só quero ser teu. Estou apaixonado, me envolve em teus braços. Eu quero ser teu.
Tua graça não tem fim.